Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast PodGui. Esse é um podcast específico para empreendedorismo, onde eu trago muitos cases, muita inovação para te inspirar a ter sucesso, a buscar o seu sucesso. Antes de eu apresentar quem está aqui comigo hoje, eu gostaria muito que você desse o like, curta, comente, compartilhem, inscreva no meu canal, manda para quem você puder e que vai se inspirar através do case que a gente vai ver hoje, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é de relevância e cada vez torna disponível para mais gente. Pessoal, hoje eu estou aqui com essa querida amiga Fabiana Santafá. Fá, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Prazer é todo meu. Tô me sentindo lisonjeada. Essa história aqui vai ser sucesso, porque você, para mim, Fá, é uma das pessoas que trilha muito o tripé que eu digo como base. Deus. Da gente ter Deus, buscar sempre uma melhor saúde e a união da família. Porque esse equilíbrio no empreendedorismo, se a gente tem esse tripé, a gente vai longe. Isso é verdade. Então, enfim, eu quero abrir, deixo as palavras para você, quero ouvir sua história desde lá de trás. Primeiro, muito obrigada pelo convite, tá? Aqui só sento os tops, né? Só os eu tops. tô aqui, então o negócio tá bom. Ai, Guilherme. Comecei já na minha família, sempre foi empreendedora. Sempre, meu pai, minha mãe, então eu nasci dentro de um comércio. E a gente foi crescendo nessa loja. Meu pai tinha loja lá na Bernardo Sayão. E até Loja hoje, de roupa. Loja de roupa. E até hoje eu tô na Bernardo Sayão devido ao crescimento familiar. E eu e meus irmãos chegávamos da escola e ia ajudar meu pai na loja. E nisso, foi indo. Meu pai não deixava eu sair pra nada, né? Nem ir na esquina sozinha. Um certo dia, a minha tia me chamou pra ir pra uma viagem no Rio de Janeiro, pediu pro meu pai deixou. Era a época do Rock in Rio, eu tinha 15 anos nessa época. E fui pro Rock in Rio sozinha, sem meu pai muito amarradinho, me deu um pouco de dinheiro, a minha mãe encheu minha mochila de mais dinheiro, pegou escondido meu pai lá e me deu dinheiro. Chegando no Rio de Janeiro, comprei só uns brinquinhos e guardei meu dinheiro, porque eu falei, vai que eu acho coisa mais interessante e depois eu compro, né? E nós fomos para uma cidade chamada Petrópolis. E lá nessa cidade, eu fiquei encantada com as camisetas que eu vi. Entrei numa loja e tal, quando eu vi umas camisetas lá, lembro direitinho, Papo Federal, que era a marca das camisetas. Fiquei louca. Eu falei, meu pai vai vender essas camisetas aqui igual tinha água. de interessante nelas, que te chamou a atenção? Era uma camiseta toda branca, só que ela era bem colorida. Então, era super diferente. Tipo assim, se tivesse uma arara aqui, ficava super colorido mesmo a arara. Ela era linda na época a camiseta. Perguntei pra minha tia, quantos dias a gente vai ficar aqui? Vai ter passeio muito diferente pra eu saber o que eu posso guardar de dinheiro e o que eu posso comprar? Porque eu quero levar essas camisetas pro meu pai. E ela pegou e falou, a gente vai ficar Fiz as contas lá e falei, eu quero tudo de camiseta. Me dá todos os tamanhos aí. E já pra mim a viagem podia acabar. Eu queria ir embora, mostrar essas camisetas pro meu pai e tal. Que eu cheguei, falei, olha, pai, comprei pra você vender na loja. Meu pai falou assim, você não comprou nada pra você? Eu falei, não. Comprei só esses brinquinhos aqui e o resto eu comprei essas camisetas. Meu pai ficou abismado, porque ele também achou muito linda a camiseta. Meu pai vendeu tudo em um dia só, porque meu dia era pouco, né? Então, eu trouxe a mala cheia de camiseta, ele vendeu tudo no mesmo dia. O que aconteceu? Na época, não tinha, né, celular. 6 anos atrás. Não tinha celular, não tinha nada disso. Meu pai foi bater em Petrópolis. E aí, o que aconteceu? Meu pai virou representante da marca em Goiás. Deu uma guinada na vida do meu pai com essas camisetas, sabe? Porque meu pai também tinha passado por uma fase, você sabe que empresário, né? Você tá bem? Você tá ruim? E meu pai comprou uma fazenda e tinha levado um prejuízo nessa fazenda lá. Então, ele tava, assim, praticamente começando do zero de novo. E essas camisetas deu uma guinada, porque ele ficou representante da camiseta. E daí por diante foi só crescendo. Aí eu vi que eu tinha uma veia para empreendedorismo, né? Porque tudo que eu vejo é para vender.
se eu faço uma viagem com você, eu quero trazer algo daquela viagem para eu vender, para eu lucrar o dinheiro que eu gastei na viagem. Desde pequena era isso? Desde pequena. Você já foi daquela... por exemplo, eu já fui de vender brigadeiro, docinho, picolé, laranjinha, já vendi tudo, cartão de Natal, roupa velha. Você sempre vendeu coisas também, desde pequena? Não, eu sempre vendi na loja do meu pai. Uhum. Eu nunca vendi coisas em Essas escola, de nada, rua, não. essas coisas, Não, não. porque eu já trabalhava lá na loja. Só que depois que eu tive a minha filha, eu fiquei inventando coisas para ela vender. Que não adianta, né? Porque ela não vendia, ela só dava de presente e eu levava o prejuízo da história, porque quando a pessoa não tem a veia para empreendedorismo, não vai mesmo. Mas, então eu comecei desse jeito, já vendo que eu tinha o donzinho para coisa, e aí logo depois eu conheci meu marido, a gente casou, e meu pai perguntou se eu queria uma festa de casamento ou se eu queria o dinheiro. Eu falei, eu não sou besta, né? Eu vou querer o dinheiro. E aí a gente comprou umas máquinas de costura, porque eu casei grávida, então foi um casamento muito rápido, e eu tive que parar de estudar, meu marido assim também, eu continuei fazendo cursinho, só que ele parou de estudar, então eu trabalhava com a minha mãe e ele com a mãe dele, então a gente não tinha muito o que fazer. Ele sabia costurar sapatilha, porque ele fazia sapatilhas na fábrica da mãe dele. E minha mãe pegou e falou assim, então, vou ensinar você a fazer cueca. E, vai fazer as cuecas, põe lá na loja para vender enquanto você vai estudar. Foi. Só que a cueca dava um lucro muito pequeno. E minha barriga foi crescendo, eu não tinha roupa que dava. O tal de trabalhar com homem não é fácil não, né? Que o nicho masculino, cueca deve ter uns 15 anos. Você não compra? São as mesmas. É complicado. Não gasta dinheiro, não. Não dá não. E aí, minha barriga foi crescendo e eu não tinha roupa. E eu queria umas roupas estilosas e não tinha. E o meu marido, muito inteligente, eu falei pra ele assim, se eu pegar essa calça minha aqui, você acha que a gente consegue fazer uma aqui por cima, o molde dessa e cortar uma pra mim? Ele falou, vamos tentar. E aí ele colocava a calça no chão, o tecido no chão, porque a gente tinha nem mesa de corte, né? Porque cueca não precisava ter mesa de corte. E aí ele riscava aquilo ali, cortou, costurou, deu super certo. E eu andava com as minhas roupas na rua e todo mundo querendo as minhas roupas. Todo mundo queria as minhas roupas. Eu falei, então, a gente vai largar de mão dessa cueca e vamos fazer essas roupas aqui, que o povo tá querendo e o lucro é bem maior, né? Aí a gente começou a fazer as pantalonas que eu usava, fazer as coisas e colocava na loja da minha mãe para vender. E depois a gente pegou um ponto na Feira Hippie, e aí a gente começou a fazer a feira, minha menina nasceu. E foi essa trabalheira. E assim, quebramos um monte de vezes, né? Porque empresário também é isso. Nunca dá certo de primeira. Até você acertar, o negócio não é fácil, não. E quais lições que você deixa dessa quebramos um monte de vezes? O que você aprendeu com isso que você poderia inspirar quem está nos ouvindo? Se você quer muito uma coisa, você tem que persistir, porque nada vem fácil. Tudo que é fácil, todo mundo tinha, né? Se fosse tudo fácil demais, todo mundo era rico e tudo. Então, você tem que persistir no que você quer e traçar ir no seu foco. Se você tem que chegar naquela ilha, você não está conseguindo, nadando, você não está conseguindo. Pega uma prancha, pega um remo, você muda as estratégias, mas você vai. O objetivo é chegar naquela ilha. Que no dia que você conseguir chegar lá, aí o auge acontece, né? Porque é muito trabalho, é muita persistência, é muita dor de cabeça, muita dedicação. Só que quando também você acerta, flui. O negócio flui. Desistir não pode ser opção para quem quer estar nesse meio Desistir empresarial. Não é opção, não. Perfeito. Vai mudando as táticas, mas vai chegar lá. Eu mesmo mudei várias vezes as táticas. Até surgiu um zum na Bernardo Sayão, porque sempre eu tive loja, foi lá na Bernardo Sayão. Um zum que eu era muito instável. Aí eu falei, instável? Eu tô preocupada com a minha conta, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, né? Porque... Ninguém paga minha conta. Não. Né? Fiz infantil. Aí logo, tá bom. A gente pôs essa loja de modinha lá na Feira Hippie. E aí depois meu pai fez uma galeria na Bernardo Sayão e me deu uma sala para montar uma loja. Nem tinha vendedora nem nada, eu mesma era a vendedora. A Raíssa nasceu, ainda deixava ela numa cestinha lá, as clientes que seguravam ela para eu poder atender. E foi indo muito bem, aí os cheques devolviam, porque naquela época era muito cheque. Cheque devolvia e tá, seu lucro vai tudo embora, você quebra, porque você não tem capital de giro, né? E a gente sempre trabalhou nas coxas, porque sem dinheiro,
sem estrutura de nada. Tudo Vendia era o almoço para pagar a janta. isso. E era a gente que fazia tudo, né? Eu e ele. Uhum. E eu sempre fui muito daquela assim, muito dedicada, muito perfeccionista. Ninguém servia para fazer nada para mim, tinha que ser eu. Eu achava que se eu colocasse vendedora, ela não ia vender o quanto eu vendia e tal, tal. Então foi desse jeito. Aí, de repente, aquela trabalheira e tal, tal. Minha menina nasceu e eu queria umas roupinhas estilosas para ela. Não tinha. E nisso a gente já tinha quebrado, né? Lá com a modinha. Eu falei, quer saber? Vou fazer umas infantil aqui para ver se dá certo o nicho do infantil. Fiz infantil, vendi muito bem. Eu ia para São Paulo, não tinha loja infantil em São Paulo. Eu falava pro meu marido assim, nossa, se a gente colocasse uma loja infantil aqui, a gente ia arrebentar. Porque, né? Lá na Bernardação a gente era bem visto lá e vendia muito atacado. Sempre a gente vendeu bastante atacado. De repente, para as lojas Babioli, que eu copiava os modelos, né? Porque também eu não tinha estilista na época, não. Eu fazia era ir lá no shopping, copiava e vinha aqui e colocava mais inspiração. E aí eu vi que a Babioli mudou. Já estava teen. As lojas infantis já não estava tendo mais. Estava virando tudo teen adulto. Aí eu falei assim, por isso que as vendas estão devagar no infantil. Não é que aconteceu alguma coisa com o meu produto, é porque as vendas pararam mesmo no geral. Mercado. O mercado. Uhum. Aí eu falei, ai, eu tenho que acompanhar, né? Se o povo, eles são grandes lá, tem dinheiro, tá parando. Eu que não tenho dinheiro, eu que não posso continuar nesse barco furado. Parei também, fui para adulto, de novo. E aí, na novela, tinha uma blusa, eu copiava a blusa da novela, vendia tudo. Pegava a imagem, eu já filmava lá a televisão, pegava a imagem, colocava lá que a minha blusa era igual, vendia tudo. Porque estava na época das mulheres fazerem cirurgia plásticas. Então, elas não estavam preocupadas com as crianças vestirem bem mais. Porque antigamente, mãe deixava de vestir para vestir os filhos. Aí depois mudou o jogo. Elas estavam, toda plastificada e tudo andando bonito, e os meninos que se dane. Aí eu fui acompanhar, né? Parei o infantil e fiquei no adulto. Deu super certo. E teve um tempo que foi parando o comércio. Estava chegando já final de ano, a gente sempre fazia estoque e não estava vendendo mais. E eu ligando para minhas clientes atacado. E nisso, eu ficava o dia inteiro provando roupa para cliente ver. O dia inteiro. Vestiu bem? Vestia bem mesmo, porque a confecção era feita no meu corpo, né? Então não tinha erro, não. Não tinha uma roupa que ia ficar feia ali, não. E aí, foi parando as vendas. Eu liguei para as clientes. O que está acontecendo que você não está vindo? Ah, é porque agora a mulherada não quer sair mais. A mulherada só quer malhar. E só estão comprando roupa de malhar. Não está saindo, não. Porque senão engorda, tem que dormir cedo e tal, tal. Eu falei para meu marido, olha... Eu ligava para outra do mesmo jeito, para outra cliente do mesmo jeito. Falei para meu marido, tá na hora da gente começar a fazer umas roupas fitness, porque se o comércio tá virando aí, a gente tem que acompanhar. Ele falou, você tá louca? Com essa quantidade de tecido que a gente tem aqui, a gente vai fazer fitness? Falei, vamos fazer. Fui lá, comprei uns tecidos, fui em Campinas mesmo, porque sempre para fazer os testes primeiro eu compro em Campinas, depois eu posso comprar direto da fábrica, né? Uhum. Comprei os tecidos, arrumei lá a modelagem, a gente fez os fitness. Ficamos 2 anos vendendo fitness muito bem mesmo. Era muito macacão bonito e eu só fazia... Aí eu já tinha estilista na época. Porque Tanto masculino quanto feminino ou não? Já focando em mulher. nunca mais mexi com masculino. Só mulher que gasta dinheiro. É isso aí. E aí... Homem tá com nada, não. É. Aí, só que nesse meio termo, as condições já tinham dado uma melhoradinha. Aí eu já tinha aprendido também, Gui, a delegar funções. Aí eu vi que o negócio fluiu melhor. Por quê? Porque eu sozinha não dava conta de tudo. Porque eu tinha que olhar a parte da... Meu marido sempre foi meu parceiro em tudo, só que assim, eu que tenho que falar o que tem que fazer, porque, né, coisa de mulher, é moda e tal. Então, ele fazia o que eu falava, ele tomava conta da fábrica e eu das vendas, mas eu também que sabia o que tinha que fazer lá na fábrica. E aí, eu já estava cansada, porque estava um peso nas minhas costas, e aí eu tive que começar a confiar nas pessoas para fazer as coisas para mim. Com o coração partido, né? Comecei a delegar funções. Aí eu vi que aquilo foi maravilhoso. Por quê? Eu fiquei assim com mais tempo para prestar atenção nas outras coisas que eu não prestava. E aí o meu negócio começou a deslanchar melhor. Aí eu tive tempo para pensar nessa hipótese do fitness, né? Porque já estava melhor as minhas condições financeiras. Não estava lá aquelas coisas ainda não, mas já estava bem melhor. E no fitness eu fui percebendo que quando dava no final do ano, a gente não fazia aquela venda
que eu já estava acostumada a fazer, porque no atacado você fica fazendo estoque para arrebentar a boca do balão no Natal. No fitness não tem isso. É o contrário. Aí eu falei, no Natal todo mundo engorda, né? Aí eu falei, gente, não dá pra ficar sem dinheiro no final do ano? Cadê? Mudou muito? Eu falei, meu marido, a gente tem que arrumar alguma coisa pra vender no final do ano. Pensei, falei, biquíni. A gente vai pegar o retalho do fitness e vai fazer biquíni. Aí ele, é uma boa mesmo, porque já tá com retalho, né? Corri, arrumei uns biquínis meu lá mesmo, a gente fez umas modelagens correndo, fizemos uns pilotos, deu certo. Não foi aquele estouro de venda, não, mas porque foi tudo muito corrido, deu certo para esse primeiro momento lá. Janeiro a gente vendeu bem, carnaval a gente vendeu bem. Depois a gente continuou com fitness ainda e o biquíni. Só que a gente foi percebendo que o preço do macacão inteiro era o preço do biquíni. Eu gastava um tantinho assim de tecido para fazer um biquíni e um montão para fazer um macacão. Eu falei, olha, esse negócio, a gente vai ganhar mais dinheiro fazendo biquíni do que fitness. Então, mas vamos levando. Só que a produção começou a não dar certo para fazer os dois, porque mão de obra, a falta de mão de obra. Então, ou eu tinha que fazer um ou fazer outro. Aí a gente optou por ficar fazendo mais o biquíni. Não paramos totalmente o fitness. Só que a venda foi alavancando bastante do biquíni. O fitness já foi ficando mais de lado. E aí eu já estava doida para deixar ele de lado mesmo, já passei mesmo pro biquíni. E aí a gente fazia com coleção, com estilista, só que gastava muito tempo e muito dinheiro, porque a gente fazia coleção 6 meses antecipado para escolha de modelo, escolha de tecido, estilista, modelagem e tal, fazia campanha, e aí a gente começou a fazer campanha na Tailândia, Dubai, essas coisas, e gastava um horror de dinheiro para fazer catálogo e tudo. E aí eu percebi que o meu biquíni de fazer marquinha, que era o biquíni mais básico, estava saindo mais do que o outro. Em proporção, né? Em proporção, eu fui fazendo média lá, eu falei assim, gente, esse biquíni aqui que não me dá trabalho nenhum, que não cai de moda, tá saindo mais. Aí você vê que quando você faz uma coleção, sobra aquela coleção, você tem que ir lá pra promoção. Faz de novo, sobra aquela coleção, vai lá pra promoção. E o outro ali, a vida inteira, se eu tiver ele em 10 anos, ele tá vendendo 10 anos. Já fui gostando mais desse, porque não me dava trabalho, não tinha aquela despesa alta de ter que mexer com campanha, com 6 meses antes de empregar um dinheiro para ter que fazer. E era o basicão que o pessoal estava querendo. Falei, vamos fabricar mais o de marquinha. Não deixamos o outro, mas vamos fabricar mais o de marquinha. Quando a gente realmente viu que o biquíni de marquinha estava realmente disparado na frente do outro, eu falei, quer saber? Vamos focar no de marquinha, que é o biquíni da marquinha perfeita, vamos colocar ele em todos os espaços de bronze e vamos trabalhar em cima dele, que é isso aí que vai ser. Guilherme, e parece que era isso mesmo, que era para ser, porque aí depois desse biquíni, que veio assim, o auge na nossa vida, que tudo aconteceu e hoje, tudo que eu tenho praticamente é graças ao biquíni de marquinha. E como eu descobri esse biquíni? Um dia, no espaço de bronze, fui tomar sol e não posso tomar sol, eu tenho alergia. Então, tomo sol uma vez na vida, outra na morte. Aí eu coloquei essa fitinha lá e tal. Eu falei, eu vou pra fazenda e eu quero levar pra continuar fazendo a marquinha. Porque como eu sou muito branca, a mulher só me deixava ficar meia hora no sol, porque senão sapecava tudo, né? Aí eu falei, eu quero levar isso pra fazer essa marquinha lá. Peguei, e na época era esparadrapo. Fui pra fazenda, deixei o povo lá e desci lá pra cachoeira com meu marido. Falei assim, me ajuda a colocar essa fitinha aqui. Como ele não tem prática, era uma trabalheira pra pôr aquilo. Até as mulheres lá demoram. Você tem que ficar chegando de madrugada pra você não ser a última a ser colocada essa fita que demora. E aí, enquanto meu marido tava me ajudando a pregar aquilo lá, eu falei assim, nossa, esse trem é difícil demais. Tinha que ter um biquíni já pra fazer esse negócio desse jeito. Aí ele falou, não, você não inventa não. Você não inventa não, porque tudo que eu pensava, você não inventa mais não. Aí eu falei, gente, mas você já pensou se a gente fizesse esse biquíni aqui? Pronto, ia melhorar a vida de todo mundo lá no espaço de bronze e tal. Aí, tá. Ele pôs essa fita, ele subiu e eu fiquei lá tomando sol e minha cabeça já fervendo, né? Fervendo e tal. E eu fiquei calada, não falei mais nada. A gente foi embora, lá durante a semana, lá na loja, eu peguei o biquíni. Fui ver o biquíni normal, o que podia ser mudado nele para ficar a alcinha do mesmo jeito. Aí a gente começou a fazer testes. Falei, vamos fazer, irmãozinho.
fez testes e testes e testes. A gente ficou praticamente 8 meses fazendo teste da alcinha. Por quê? Você vai tomar sol, as mulheres ficam com o espelhinho pra ver se a marquinha no céu do lugar aqui, né? Porque senão faz 2 marcas, fica feio. E a gente descobriu uma maneira de fazer esse biquíni que você pode jogar vôlei, fazer o que você quiser, que você vai tomar o sol e ela vai ficar com uma só marquinha aqui. Caramba. Ele gruda na pele? Não, ele não gruda na pele. É o jeito de costurar ele, é o jeito que a gente desenvolveu a modelagem dele que ele fica ótimo. Por isso que é o biquíni da marquinha perfeita. Que a marquinha fica do mesmo tamanho dos espaços de bronze, só que ela fica uma marquinha esfumada, natural e muito sensual, sabe? Então, a gente já tá bem famosinho no espaço de bronze porque a gente melhorou a vida de todo mundo, esse biquíni. Melhorou a do espaço de bronze, porque ela agora compra o biquíni no atacado para vender lá, anda mais rápido, né? Porque ela não fica com aquela demora. A da cliente, porque tem o biquíni, ela pode sair e tomar sol em qualquer lugar e voltar para refazer, tá com a mesma marca, não tem que ficar refazendo outra marca de novo. E a minha, claro, né? Que é o resultado de tudo, né? Caramba, hein, Fá? Eu até fui fazendo algumas anotações aqui para pegar alguns insights de tudo que aconteceu na sua história. Nossa. E resume numa palavra que eu disse que aqui no podcast eu ia te contar como que eu cheguei em você, com a Vila Barro Branco em Trindade. Eu falei, gente, eu preciso levar gente de influência para poder mostrar esse espaço que a gente está entrando no segmento de hotelaria. E aí comecei a fazer contato com todo mundo, né? Quem que vocês conhecem? E uma prima minha de Trindade falou, Gui, essa daqui é poderosa. Foi a palavra que ela falou. A Vanessa. Essa daqui é poderosa. Eu falei, gente... meu Deus. E aqui, ouvindo o seu resumo de vida... Eu nem tinha seguidor. Pois é. Mas você é poderosa. Olha aqui, alguns pilares que foram chave para o seu sucesso. Você sempre foi muito focado em venda. Isso é nato de você. Você sempre ouviu o cliente. Sempre. Quando você me conta que sair ligando para os clientes. Então, isso é outra qualidade de um empresário, um empreendedor de sucesso. Inovação. Por exemplo, no QG, se a gente não tivesse colocado o grelhado, a gente não estaria aqui também. Aí. A gente nasceu só com pastel. Hoje o pastel representa coisa de 16% do nosso faturamento. O grelhado representa quase 60%. Então, se a gente não tivesse dado essa virada de chave, a gente não estaria aqui. Inovação é muito forte em você. Delegar funções foi coisa que você aprendeu e você viu o quanto o delegar te traz tempo de ócio, que foi outra coisa. Na dor. Isso. Mas tem coisa que ou a gente ou vai no amor ou vai na dor, não tem como, a gente tem que aprender. Então, o fato de você delegar, aprender a delegar, te gerou tempo de ócio para poder te ajudar na inovação e trazer o que é importante para o seu negócio. Então, o empresário que fica muito dentro da operação, querendo fazer barriga no balcão, ele não tem tempo para crescer, porque ele não tem tempo para pensar em como que ele vai crescer. Então, você, através dessa delegação, você conseguiu fazer isso. Aqui eu tô resumindo sua vida. Gente, que quando você me fala, foi muito difícil achar gente boa. E realmente, hoje eu digo, no QG, uma das minhas principais, se não a minha principal função é achar gente. É fazer relacionamento. Por quê? Porque se você traz gente boa, filho, deixa que eles resolvem. Verdade. Não precisa pensar muito. Então, o João, a hora que ele assumir realmente a liderança do negócio, nós vamos falar um pouco disso, dessa sucessão que você está planejando, mas essa vai ser a principal função sua e dele. É trazer gente boa para o negócio crescer, porque o negócio ele vai crescer naturalmente. Outra coisa, você passou a acompanhar números. Você sempre estava de olho ali. Epa, isso aqui tá... O que tem de empresário hoje que não acompanha, nem sabe o que está vendendo, nem sabe o que... Epa, se isso aqui está me dando lucro ou não, se isso aqui é melhor ou pior, deixa a vida me levar sempre. Então, não cresce. Se a gente não tem realmente gestão, controle, a gente não faz uma empresa, a gente não constrói uma marca saudável. E, por último, diversificação, que eu quero entrar num outro tópico contigo. Você tem aprendido também a diversificar. A gente estava falando aqui nos bastidores, os seus planos do ano que vem, de construir
flats, lofts para poder aluguel. Você tem hoje uma renda na influência, né, digital. Você tem hoje a Lola. Então você começa a diversificar seus negócios, que essa também é outra característica de empresário de sucesso. Ai, que legal. Então eu coloquei aqui 2, 4, 6, 8 pilares. Sem eu saber, então, Você eu só acho foi... certo. Não, por isso que você está aqui. Agora imagina, é isso que é o bom do podcast. Porque imagina se a gente consegue agora ajudar outros empresários que estão perdidos a realmente achar o norte mais rápido. Que eu falo, gente, se eu tivesse há 10 anos atrás a cabeça que eu tenho hoje, a gente teria ganhado muito espaço. Mas beleza, não tem, vamos pelo menos correr atrás da saúde para a gente aguentar mais 10 para frente. Que aí a cabeça está aqui. Fala, me conta um pouco. E aí entrou o digital na sua vida. Como que entrou? Como que é ser influenciadora? Como que é ser poderosa? Essa é a palavra dele, tá? Não, foi através da loja. O que aconteceu? Quando foi pra gente colocar o nome na loja, e nisso, assim, cada infantil tinha um nome, molecada. Isso, eu sempre fui de prestar muita atenção no que você fala. Tanto é que a mulherada não gosta muito de mim, não, porque eu não gosto de ficar perto delas. Eu gosto de ficar com os homens, que eu gosto de saber de negócio. Elas, eu viajei pra isso, comprei isso, eu não tô interessada no que ela comprou. Eu tô interessada como o marido dela arrumou dinheiro pra comprar aquilo, né? Então, a minha menina dentro do carro, escutando música e tal, diz que da molecada, a musiquinha vai falar molecada. Falei, pronto, o nome da minha loja infantil vai ser molecada. Gostei desse nome. Então, sempre pra colocar um nome em alguma coisa, eu fui prestando atenção que nome que eu colocaria, eu falava muitas vezes. E quando a gente estava lá com a Lola Brasil, não era Lola. E eu precisava colocar um nome. Eu falei pro meu marido assim, vai lá e coloca... Não, e aí entrou uma moça com um sapato muito lindo, eu precisava do nome. Entrou uma moça com um sapato muito lindo, eu olhei, nossa, seu sapato. Aí ela não entendia nada do que eu falei, a outra amiga dela veio e falou assim, Lola, tá falando com você. O nome da cliente era Lola, né? Eu falei, nossa, acho que eu gostei desse nome, Lola. Esse nome é muito forte. Fácil, ele é muito né? bom. Então, aí eu falei, gostei desse nome. E aí, a própria cliente do sapato só estava me chamando de Lola. Tipo aqui no Brasil é Dona Maria, Seu João. Todo mundo vira Seu João. E ela, como ela é colombiana, então ela ficou lá me chamando de Lola o tempo inteiro, Lola, Lola. E eu falei assim, já que o pessoal tá me chamando de Lola, eu acho que eu vou colocar esse nome de Lola na loja. Falei pro meu marido, vai lá no NPI, registra lá, Lola. Chegou lá. Conseguiu o registro, então? Não, chegou lá, ele pegou, falou pra mim, Lola não pode, é nome próprio, tem que ter Lola alguma coisa, tipo Lola Fashion e tal, e ele no telefone comigo. Eu falei, peraí. E tô lá, falei assim, mozinho, põe Lola Brasil, sabe por quê? A gente vai exportar ainda. Eu nem tinha dinheiro, Guilherme, mas o meu pensamento eu já estava profetizando, né? Outra característica de um empresário de sucesso. Eu já estava profetizando. Eu falei assim, a gente vai exportar. Então, lá fora, todo mundo que tem Brasil, tudo que tem Brasil, o povo gosta. Então, põe Lola Brasil, pergunta se pode. Aí perguntou, pode Lola Brasil? Pode. Aí eu falei, então, registra. Aí a gente tem registro Lola Brasil e tudo. E aí, o que aconteceu? Com o biquíni, o meu tão sonhado exportação chegou. Porque eu sempre sonhei em... Acabou que você me perguntou da influência e eu tô voltando aqui no negócio. Eu sempre sonhei, Guilherme, lá o tempo inteiro eu ficava lá vestindo roupa para cliente, se tá bom, se tá aí, quantas desses você quer e tal. E eu falava pro cliente assim, ó, na época era fax, né? Você pode pedir que eu te mando, não precisa você vir. Eu sonhava em fazer caixa e mandar para elas, para transportador e tudo. E eu nunca conseguia isso. O cliente, não, eu gosto de ver, eu gosto de vir aqui e ver. Aí o cliente sempre, eu vendia, mas era lá na loja, eu não mandava mercadoria. E com a exportação? Eu sonhava nisso. E com o biquíni já foi diferente. O que aconteceu? Eu não conheço uma cliente minha. É tudo online. Tudo online. Então, eu mando mercadoria todos os dias. Mas eu profetizei tanto, eu queria tanto isso, eu queria tanto despachar mercadoria, que hoje eu só vendo despachado. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito nessa força também do pensamento positivo. Totalmente. Do pensamento positivo, que você quer tanto aquilo que aquilo acontece para você e tá acontecendo. E como diz o Jorge Paulo Lemann, da Ambev, entre sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, vamos embora sonhar grande. É isso que acontece comigo. Ontem meu filho falou para mim, papai, eu quero ter 1 milhão na minha conta. Eu
Falei, Olha. nossa, meu filho, 10 anos de idade. Eu falei, Que bom! que lindo, você já pensando assim, mas vamos embora, não é bem assim que a gente vai, mas Aham. eu vou te ensinar o caminho. Vamos pelo nos 100 menos reais primeiro e isso, você depois já a tá gente vai. sonhando grande, tá bom. Tá ótimo. Já é um bom começo, né? Ô, Então sempre eu tive esse pensamento que eu queria tanto, que quando chegou o momento da minha primeira exportação, eu falei, não acredito que Deus mandou isso pra mim, não. A minha cliente americana mesmo, né? Eu tenho várias lá brasileiras que compram pra mandar para os Estados Unidos, que elas moram lá e compram. Mas pra mim o que vale é a nativa, a americana mesmo. Ela comprou um biquíni meu no site pra ela usar, porque nos Estados Unidos os biquínis são todos grandes. E ela achou esse pequenininho e comprou. Ela amou o biquíni. E aí ela já me chamou para negociar. Hoje é a minha filha que conversa com ela. Não sei falar inglês, isso que me dá raiva. E aí a minha filha que negocia. E eu falo pra minha menina, fala isso e isso pra Ashley. Ela fala lá, mas ela não fala do jeito que eu mando ela falar, sabe? Aí eu fico, Raíssa, se eu tivesse feito o curso de inglês pra mim, não pra você, porque né, na época eu não tinha dinheiro pra pagar pra mim e pra ela, eu tive que pagar pra ela. Eu sabia vender, eu vendia muito mais pasta do que tá vendendo, Raíssa. E ela, mamãe, eu já falei tudo que você tá falando pra eu falar. Mas eu sei que ela não fala não, porque minha filha é muito tímida. Se eu soubesse mesmo falar inglês, eu já tava vendendo, era muito mais. Mas até que chegou o momento da tão sonhada exportação, e aí a gente manda hoje para os Estados Unidos e para o México. Já tô com uma proposta agora para a Europa também. Assim, eu falo para os nativos, né? Porque para cliente brasileira que mora lá e comprar de mim, a gente já manda para Portugal, já. Mas o que eu falo realmente é o biquíni brasileiro conquistando o mundo. E é só o começo, hein? Certo. Se Deus quiser, com a graça de Deus. E aí, a influência. É a influência. E aí na Eu própria vou te loja. voltando, Fica tranquila, viu? Pode viajar, que eu adoro. O que aconteceu? Eu já tinha a Lola Brasil, que era meio famosinha, e nisso também eu sempre vendia a moda junto. E quando a gente começou a exportar, eles falaram, não dá pra misturar o biquíni com roupa. Ou você deixa o biquíni só, Lola Brasil, e põe um nome a outra marca pra roupa, ou você deixa a Lola pra roupa e faz outra marca pro biquíni. Os dois juntos não tem como, na contratação que a gente fez. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tirar o biquíni daqui da Fama, vou tirar a roupa daqui da Fama, vou deixar o biquíni aqui e vou levar a roupa pra 44, porque na época a 44 tava lá no auge. E falei, eu não vou ficar preocupada também em marca, não. Vou deixar a marca pra Lola Brasil. Lá eu não vou colocar nem nome. Vou jogar a mercadoria lá, não vou fabricar também, porque a minha mão de obra não estava dando tempo, mais que o biquíni já estava crescendo. Aí eu comecei em São Paulo comprar mercadoria. Falei pro meu marido assim, se a gente pegar esse dinheiro e empregar ele no banco, vai render tanto, né? Então, se a gente for para São Paulo, eu remarcar aqui 30%, 40%, vender só à vista, vai girar rapidão e eu vou ganhar mais do que 100%, porque eu vou ganhar muitos 30% aqui em cima no mês, né? Olha a visão, pessoal. E aí, foi isso que a gente fez. Aí eu fui bem no final do ano, bem em novembro, comecei a ir para São Paulo buscar mercadoria. Eu tava indo praticamente a cada 2 dias para São Paulo. Eu falei pro meu marido ainda, não tem como eu deixar ele lá para ele escolher, porque ele não entende nada. Meu marido não tem nenhum, o único bom gosto dele homem, fui eu. É homem. O único bom gosto dele fui eu, porque o resto não. E aí, eu falei assim, eu que tenho que ir. E pra eu ir sozinha, eu não consigo também, porque, pra te falar a verdade, eu não sei fazer nada sem ele, né? Não sabe. Tá aqui, viu? Grande Elmer. E aí, a gente começou a ir de 2 em 2 dias, porque eu chegava rapidinho, eu colocava a roupa lá na arara e vendia tudo, porque era uma roupa boa e muito barata. Na época, eu tava vendendo por R$60. Então, eu comprava lá de 40, chegava aqui, eu vendia por 60. E tava girando muito rápido. E as clientes chegavam lá, e minha loja sem nome, as clientes chegavam lá e falavam assim, nossa, só você mesmo, né, Fá? Santa Fá pra ter uma roupa dessa aqui, Santa bonita, Fá. com preço bom. Outras pessoas chegavam assim, nossa, só você mesmo, não sei o que lá. Eu falei, gente, esse nome dessa loja aqui vai ser a Santa Fá, porque, né, eu virou uma santa mesmo pra mim vender roupa desse preço aqui. Falei, quer saber? Então, vou colocar Santa Fá aqui, que eu precisava colocar um nome lá pro povo achar minha loja, porque não tinha nem nome a loja. Coloquei Santa Fá. E nisso, quando você trabalha com roupa, igual no meu caso, que eu experimentava roupa o dia inteiro pro cliente, quando eu ia sair à noite, eu não queria vestir mais a minha roupa, eu queria vestir roupa de outras lojas, né? E aí eu nunca saí com a minha roupa, sempre de outra loja, porque eu já tava enjoada da minha. E teve uma cliente que falou assim, essa roupa sua não deve ser boa não, porque eu nunca vi você saindo com a sua roupa. Eu já te vi na rua aí com outras roupas, que sempre pergunta da sua loja, você fala que não é da sua loja.
queria fazer... Ai, isso dói, né? Doeu, porque aí eu caí na real, né? Aí eu falei assim, ela falou assim, eu queria fazer um desafio, você sair com uma roupa sua. Isso ela me falando lá na internet, né? Aí eu falei pra minha menina, eu falei assim, eu não gosto desse negócio da pessoa ficar fazendo isso comigo, não. Então eu vou mostrar pra ela que eu vou vestir as minhas roupas e ela vai comprar aqui de mim. Fui e falei assim, ó, desafio aceito, eu vou fazer melhor, eu não vou sair com a sua roupa, não. Na próxima semana, eu tenho um cruzeiro pra ir, que é um cruzeiro novo da MSC, né? Isso, MSC. Que tava lançando esse cruzeiro aqui, o navio novinho, que tava lançando aqui. Eu falei, então, eu tô indo pra esse cruzeiro e eu só vou levar roupa da Santa Fá, roupa de R$60 pra usar lá, e só vou levar biquíni Lola Brasil. Não vou levar outra marca de jeito nenhum, só vou trabalhar com a minha marca lá. Tá bom, fui. Guilherme, chega lá, internet é muito caro dentro do navio, né? Falei pro meu marido, você comprou uma internet aí pra mim que eu preciso postar meus negócios aqui. Foi. Desci, também era toda hora, né? Descia pro teatro, eu nem aproveitei navio, porque eu descia pro teatro com o look. E aí falava, olha aqui, e não tinha espelho direito dentro do quarto, e no navio mesmo, eu parava nas escadas pra fazer os vídeos. E o povo passando e eu fazendo aquele vídeo lá pra mostrar. Não. Antes disso, vou voltar aqui um pouquinho. Como eu vendia muito atacado, eu mandava as roupas para modelo fazer foto. E as fotos demoravam demais chegar para mim. Quando chegava, eu já tinha vendido a roupa. E aí, uma cliente minha de atacado falou assim, Fabiana, veste essa roupa aí só para ver como é que ela fica e me manda a foto. Eu falei, vou mandar, cortando minha cabeça. Mandei a foto, ela falou assim, nossa, a cliente adorou, tá melhor no seu corpo do que na da modelo, porque a modelo é novinha, magrinha, e as minhas clientes são quarentonas, tipo eu. Então, encaixava melhor mesmo. Aí eu falei, uai, então tá vendendo melhor? Então tá bom. Fui fazendo as fotos desse jeito, cortando minha cabeça e só pra ela só mostrar pra cliente, não para trabalhar, não. Aí, quando surgiu esse desafio no navio, eu comecei a postar. Ó, no espelho, aí eu já mostrava eu, né? Porque antes eu não mostrava, eu cortava minha cabeça. Esse macacão aqui, que R$60. Rapidinho esgotava. As minhas meninas ligavam, Fabiana, já tira esse vídeo do ar aí, porque já acabou o macacão. Aí eu corria, trocava de roupa. Ó, agora eu tô indo pro teatro, essa aqui, tal. Rapidinho esgotava. Esgotava rapidão. Falei, nossa, gostei desse negócio. E pra mim, acabou o look tudo, meu navio tava perfeito, cheguei em casa. As minhas próprias clientes começaram, de certo, viu assim, nossa, a Fabiana vende muito bem, né? Porque tudo dela esgota rapidinho. Fabiana, posso te mandar um presente? Falei, pode. Aí começou a me mandar presente. Tipo assim, posso te mandar essa caneca de presente? Pode. Aí eu mostrava, né, a caneca. Olha, quem me deu foi a fulana de tal, tal, tal. E aí começaram a mandar um monte de presente. Falei, nossa, que chique, tô começando a ter recebidos. E nunca pensei nisso na minha vida, né? Chegando recebidos, e começou a chegar as coisas. E comecei a ver que as pessoas me ligavam e falavam assim, nossa, o que você falou aqui vendeu tudo, o que você falou vendi bem. Aí tá bom. Até que chega a Secoa. Ela nem sabe disso. Chega o chá Secoa. Eu nunca tinha cobrado de ninguém, sabe, Guilherme? E aí, eu vi que todo mundo vendia bem. Eu falei, eu vou parar com isso. Não tô pensando de chá, né? Vou ficar aí, vou só os outros ganhando dinheiro e eu não. E aí ela pegou e falou assim pra mim, você recebeu o chá que eu te mandei? Eu falei, recebi. Você usou? Eu falei, não tive tempo de usar ainda não. Mas eu vou usar. E se for bom, depois eu falo com você. Eu não falei que eu ia postar, né? Porque tudo eu só divulgo se realmente eu gostar e se eu for usar. Porque é por isso que as mulheres confiam tanto em mim. Se eu não gostar, não uso. E aí eu fui experimentar o chá dela para ver se acontecia tudo aquilo que ela falou mesmo. E acontecia. Soltava o intestino mesmo e tal. E eu comecei a perder peso com o chá, porque eu também estava fazendo uma dieta que eu estava precisando. E na época eu fiz uma cirurgia no rosto com o Dr. Jorge. Foi quando eu te conheci com o Dr. Jorge. E aí ele pegou... E eu fui fazer um provador lá na 44, rebentou o ponto da minha cirurgia, porque eu tirava roupa toda hora, né? Ele falou, você não pode trabalhar, você tem que ficar quietinha dentro de casa. E aí esses provadores eu fazia a troco de roupa. Eu te dou uma roupa, você vem fazer provador? Eu falei, eu tava achando o máximo, né? Queria, porque eu não precisava daquele dinheiro mesmo, porque eu já ganhava dinheiro lá na minha loja. E fui, e o chá Secoa. Pegou e me ligou e falou assim... E aí, você gostou? Eu falei assim, gostei. Eu posso divulgar o seu chá, mas eu tenho
preço no meu Media Kit. Uhum. Nem tinha Media Kit. Aí ela pegou e falou assim, que é isso, né? O que é o Media Kit? Eu falei, é o meu valor aqui. E aí ela falou assim, então me manda. Peguei, coloquei o João Vitor e a Raíssa. Faz um negócio correndo aqui pra mim, porque eu tenho que mandar ali pra menina do Chá Secou, porque parece que eu vou receber o dinheiro. Aí o João Vitor fez correndo, entrou, copiou o Media Kit de uma lá, que ele sabe muito mexer nesse negócio de Photoshop. Uhum. Colocou meu preço. Aí na época, eu falei pra ela, R$500, eu acho que tá bom. Eu falei pra ela, não tem nem seguidor direito, né? Vou cobrar R$500 dela, vamos ver se ela vai querer. Aí eu falei, ó, R$500. E ela falou assim, ai, Fabiana, eu nem tava esperando você me cobrar, porque ela era funcionária pública na época e tinha esse chá. E ela nunca tinha enviado esse chá pra ninguém. Eu era a primeira pessoa. Por quê? Ela era minha seguidora, ela já tinha ido na farmácia Verde Shop, influenciada por mim. Aí ela pensou que se eu já influenciei ela a fazer outras coisas, então eu ia influenciar as pessoas a comprar o chá dela. Uhum. Aí ela falou assim, espera aí um minutinho. Não deu 10 minutos, ela me chamou. Ela falou assim, Fabiana, eu vou tentar. Qual é o seu Pix? Nossa, eu falei, ai, que bom. Mandei o meu Pix pra ela, R$500. Tá bom. Aí eu falei assim, ó, amanhã eu falo do seu chá, tá bom? Tá bom. Só que o Dr. Jorge me proibiu de trabalhar. E quando eu tava fazendo o provador, eu já tinha dado uma emagrecida. E as mulheres perguntando pra mim, o que eu fiz que eu tô magra? O que eu fiz que eu tô magra, né? Aí eu peguei, fiquei deitada lá na cama, com uma rifocina amarela aqui no rosto, e falei assim, porque sempre eu nunca me arrumei pra ter que aparecer, eu sou eu mesma, por isso que a mulherada gosta de mim. E aí eu falei assim, gente, vamos conversar aqui, já que eu tô aqui parada, não posso trabalhar mesmo, que o Dr. Jorge me proibiu. Vocês estão me perguntando o que eu fiz que eu emagreci. Foi um chá que eu tomei, porque eu tenho muita retenção de líquido, e essa minha seguidora me mandou esse chá, porque eu já tinha falado da retenção de líquido e ela me mandou o chá. E foi muito bom, não só para retenção de líquido, comecei a perder peso com o chá, mas eu fiz uma dietinha assim também, e ele realmente, você vai no banheiro várias vezes e tal. Antes de eu terminar de falar, a mulherada já estava chamando a Clícia do Chá Secou para pedir o chá. E aí, virei vendedora, né? Porque eu falo, a cliente me pergunta, eu respondo tudo e quero vender o chá, fazer ela ir lá comprar o chá. E tá bom. E aí, tá. Ficou aquele monte de gente me fazendo pergunta, o João Vitor entra. Eu falei assim, João Vitor, essa vida que eu quero. Tô aqui deitada, suja, horrorosa, e ganhei R$500 em 10 minutos, João Vitor. Aí ele falou assim, você achou que foi muito? Eu falei, eu achei, tá bom, tá não, a pessoa trabalha um dia inteiro pra ganhar R$100, eu ganhei em 10 minutos R$500, tá bom. Aí ele falou, tá, saiu do quarto. Você não vai acreditar. Eu fiquei até 2 horas da manhã respondendo mensagem. A Clícia mandou tirar, travou o WhatsApp dela, porque ela falou que nunca vendeu tanto potinho de chá nesse dia. Ela ficou louca, tinha vendido mais de 1000 potinhos de chá. E, nossa, deu muito certo. Aí ela já queria fazer parceria comigo mensal. Quanto é que você vai me cobrar para você falar o mês inteiro, só falar Chá Secou na sua vida aí? Aí eu fui, negociei com ela lá e tudo. Eu falava, ó, Chá Secou que lute. Vou comer isso aqui, que o Chá Secou que lute, que depois eu tomo chá e dá um jeito. E pegou. E aí a pessoa começou a ficar falando do Chá Secou, e aí depois ela começou a contratar outros digital influencer também, porque deu certo comigo, começou com outros. Mas aí comecei a cobrar pelo Chá Secou e foi pelas minhas clientes mesmo, fazendo desafio que foi funcionando. Me mandou presente hein? E ficou. E hoje você já tem algumas marcas que atuam direto contigo? Como que tá isso hoje? Eu tenho as minhas parcerias fixas que não me largam de jeito nenhum, né? Que é a Verde Shop, é a Ju Rangel, as parcerias de hotel 5 estrelas, né? Que é o Royal Tulip lá em Brasília. Os hotéis que eu quiser ir de viagem, sempre eu tenho os bons resultados para mostrar. E supermercado, fitness, é tudo de roupa, de joalheria. Começou a ter até joalheria agora. Oh. Tá ficando bom. O recebido fica bom, hein? Fica. Mas assim, a gente não fica preso somente em um, e nem o próprio cliente também somente em um. Por quê? Eu trabalho isso agora na Lola Brasil também, né? Porque você trabalha aquele digital influencer um certo tempo. Aí, quando você viu que ele já está saturado, os seguidores dele já sabem bem de você, você começa a ir atrás de outro. Porque senão vai ficando defasado, né? Vira paisagem. Então, por isso que você não fica muito tempo com o mesmo. Mas a Ju Rangel
e a Verde Shop, e o Dr. Jorge, o Dr. Pablo Milhomem, que é cirurgião plástico, tudo parceria. Trouxe Grandes cabelo migas. pro maridão. Os cabelos pro maridão, doutora Gisele, dentista. Então, assim, eu tenho umas parcerias bem grandes e bem fortes. Bacana. E o que você me daria de conselho? Tô querendo começar nessa influência digital aí. Me fala. Paciência, você tá no caminho certo. Você só tem que ter um pouquinho de paciência que ao pouco chega lá. É igual o empreendedorismo mesmo. Seguidor, você não precisa ter muitos, você precisa ter seguidor de qualidade. É o meu caso. Eu não tenho muitos, agora que eu tenho 113 mil seguidores. Assim mesmo, foi uma evolução bem rapidinha de um certo tempo para cá. Isso, eu vi que, pô, coisa de 6 meses, né? Foi. Essa virada. Depois você vai me contar, mas me dá os conselhos Então, primeiro. Aí você não precisa ter números grandes de seguidor, mas seguidor com qualidade. E eles atuando realmente no seu nicho, você vai ver que vai dar bons resultados sim. Um pouquinho de paciência, porque leva um tempinho. Né? Tudo na internet é constância. constância. É igual o offline. Não adianta pessoa que abre uma loja e acha que vai arrebentar no primeiro mês, pode até acontecer, mas aí é as fora da curva. Porque o normal é o trabalho de construção. Então, se você tiver constância, dedicação, estiver falando bem, agregando valor para alguém, o resto é tempo, né? E real, viu? E tem que ser real, Guilherme, porque não adianta você querer mascarar, mostrar uma coisa que não é, que as pessoas logo já vai ver que não é verdade e já sai fora, não confia. Então, é melhor você mostrar o que realmente é. Se tá bonito, se tá feio, porque elas têm mais confiança e elas, como que fala? Tem mais empatia. Isso. Também, né? É vida comum, né? Se vê naquilo. E outra coisa, eu vou nesse restaurante aqui. Então, eu mostro pra minha seguidora, se eu posso estar aqui, você também pode, porque aqui, ó, é isso, vou acessível, eu mostro tudo, mostro como realmente é as coisas, não fica só querendo mostrar o que é bonito, que não, né, o que é feio já esconder delas, porque não dá muita, como que fala, garantia não, como... Qual? É credibilidade. Credibilidade, aí, o maridão é top para poder... Que não dá muita credibilidade, isso mesmo. Me conta como que tá a sua estrutura, que você estava me contando um pouco nos bastidores, que o filho tá assumindo, a filha agora já é médica e médico já sai ganhando, né? Já sai tranquilo. Como que você pensa os próximos passos? Então, Guilherme, a nossa vida foi essa correria de altos e baixos, muitos anos. Eu tenho 30 anos de casado. Então, praticamente 20 anos foi na agonia mesmo, na peleja, na economia, lascada. Porque se você também não foca naquilo, né? Não adianta eu querer gastar o que eu tenho, que eu não vou chegar onde eu quero. Então, foi a base de muita economia, de muito sacrifício. De 10 anos para cá, que a nossa vida começou a desenrolar, que foi com o biquíni que eu te falei, né? Parece que foi um presente de Deus também. E falei pro meu menino, ele tem um tininho, assim, sempre teve mesmo pra comércio. Desde pequeno, ele chegou um dia lá na loja, na vitrine, eu tava colocando o preço e a blusa era, tipo... R$35, ele mudou, colocou 350, colocou um zero lá e colocou lá. Ele achou que se ele colocasse o preço lá, qualquer pessoa ia comprar por aquele preço, ele ia ganhar muito dinheiro. Fez um vídeo, não é assim, eles vão achar que é caro, né, meu filho? Ele vendia figurinha na escola, vendia as coisas, então ele sempre gostou de... Ele é comerciante, então, também. Sempre... Ele é vendedor. A filha é tímida, ele é sem vergonha. Eu sempre ensinei assim também. Como a nossa vida foi muito custosa, isso aqui... Você tem que dar valor, né? Economizar. Você quer comprar esse celular? Então, vamos economizar para comprar esse celular. Então, assim, o primeiro celular dele eu dei, os próximos ele quer trocar, ele vende esse dele, arruma dinheiro e vai lá trocando. Então, todo presente que ele ganhava desde pequeno, ele gosta muito de dinheiro, os avós, os tios, tudo dava era dinheiro para ele. Então, ele sempre juntou dinheiro para comprar o que ele queria. Eu falei, olha, João Vitor, o negócio é o seguinte, meu filho, agora que a gente acertou a mão na empresa, então, você tem que tocar o barco com a gente para futuramente essa empresa ser para você. Por quê? Se você for montar a sua, você vai correr tudo que a gente já correu. Ter que aprender, ter que levar prejuízo, até estruturar. Então, você vai já pegar uma empresa estruturada. E aí, ele concordou comigo, tudo bem. E
fez administração de empresa, termina esse ano, e ele é muito inteligente na parte de tecnologia, ele já inovou muita coisa lá pra gente, sabe? Cabecinha nova, né? Então, ele me ajuda muito nessa parte, até na parte da Santa Fé ele me ajuda também. E já é o contrário da Raíssa, né? Que a Raíssa não tem nenhum tino pra isso, ela serve pra trabalhar mesmo, muito estudiosa, trabalhadeira demais, mas é aquele negócio, chegar e fazer... Aí eu falei, eu tenho que vender o serviço dela e ela lá fazer. É o que acontece também. E é o que... Cada um fazendo o seu melhor, né? É isso que a gente tem que buscar. Isso mesmo. Fá, nosso papo tá sensacional, mas ele já tá acabando. Ai, que pena. Foi tão rápido. Passa rápido, né? Muito rápido. Quando o caos é bom. E deixa eu te perguntar, esse ano você perdeu uma mãe, Perdi. foi um momento extremamente difícil. Muito. E é por isso que eu falo que se a gente tem Deus, saúde e família equilibrado, o empreendedor, ele deslancha mesmo. Deslancha. Eu queria que você finalizasse dando algum recado para o pessoal de como foi viver aquele momento, se colocando na posição de empreendedora realmente. E por que a gente tem que buscar, que eu falo que não é fácil, você ter equilíbrio de Deus, saúde e família, porque com certeza você e Elmer têm os conflitos aí, mas tem que sair. Mas deixa um recado para o pessoal nesse sentido que eu acho que você pratica realmente no dia a dia, tentando buscar esse equilíbrio. Guilherme, o meu marido foi o marido que eu pedi para Deus. Então, eu escrevi o que eu queria para Deus escreveu? de marido. Foi. Porque o meu pai era muito... Você é poderoso demais. Eu não sabia. Olha só pra você ver. É tudo intuitivo. Gente, tem tanto poder. Quando a gente pensa, quando a gente sente, quando a gente escreve, isso tem tanto poder. Foi tudo intuitivo. Eu era novinha, eu casei com 18 anos. O meu pai não deixava, como eu te falei, ir na esquina sozinho. Então, eu tive que namorar escondido do meu pai, tudo escondido do meu pai. Então, um dia, meu pai me viu namorando lá na escola, chegou em casa, me bateu tanto, me bateu tanto. Só que eu não tenho nenhuma revolta, nenhuma mágoa com meu pai por causa disso, não. Me bateu tanto que eu entrei pra dentro do quarto, comecei a falar com Deus, chorando, e falava assim, eu não quero um marido igual ao meu pai. Não, meu pai é muito trabalhador, é família demais, só que muito sistemático, nada pode tudo. Eu falei, eu não quero um marido igual ao meu pai, eu quero um marido assim, assim, assado. E fui falando pra Deus. Só que eu esqueci de pedir com um pouquinho de dinheiro, né? Veio essa dificuldade toda aí, mas ele veio do jeito que eu pedi pra Deus mesmo. E aí, então, eu sempre tive muito essa fé de conversar com Deus. E nesses meios termos meus de altos e baixos, um dia eu falei pra Deus, num sacrifício muito grande que a gente estava, numa dificuldade muito grande, eu lá na igreja, sem nem ver, lá na Igreja da Fama mesmo, com o mentor Tony Alisson, que aí eu passei a seguir ele lá e gostei muito, sem nem ver quem estava ao meu redor, eu comecei a falar com Deus alto. E eu senti um fogo do pé até o fio de cabelo, que eu falava para Deus, eu não aguento mais, sozinho eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. E eu não vou mais ficar louca atrás de dinheiro. Eu quero ser o que o Senhor quiser que eu seja. Eu quero ter o que o Senhor quiser que eu tenha. Eu já tô cansada. Porque todo ano era a mesma coisa. Eu nunca tinha dinheiro nem para ir na pecuária. Quanto mais eu trabalhava, mais para trás eu andava, sabe? Eu só trabalhava e eu só pensava em dinheiro. A gente não viajava, a gente não fazia nada. Por quê? Porque eu precisava de ter dinheiro para fazer aquilo, tal coisa que eu queria. Aí nesse dia eu falei para Deus desse jeito. Falei assim, chega, eu tô cansada, eu não quero mais. Eu quero o que o Senhor quiser para mim. Então, se não é para eu ter dinheiro na minha vida, não tem problema algum. Eu quero viver em paz, eu quero ficar com o coração tranquilo. E a partir de hoje, eu só vou agradecer. Mesmo que eu não tenha nada, meu cheque tá lá tudo devolvido, eu só vou agradecer. Só que eu falei do fundo do meu coração, Guilherme. Do fundo mesmo. Que eu falava e chorava, eu não vi nem se tinha gente perto de mim. E nisso eu senti esse fogo, parece que Deus colocou a mão no meu ombro. A partir daí, tudo foi se abrindo pra mim. Aí Deus mandou o biquíni de presente, Deus foi fazendo tudo de presente. Então, assim, eu tive muita fé em confiar no que Deus tem pra mim também, entendeu? E ver que sozinha eu não conseguia, que eu precisava de ser grata. Então, eu acho que gratidão é o centro de tudo. E aí, tá bom, as coisas foram abrindo e com a minha mãe doente, você chega ao ponto de falar assim, pega tudo que eu tenho, mas devolve a saúde da minha mãe, que dinheiro vale? Dinheiro não vale nada quando você tá lá numa cama daquele jeito lá. A minha mãe mesmo,
sentiu que a vida dela passou e ela não fez nada da vida protelando. Por quê? Ela achava que tinha mais tempo, né? Você fica assim, não, a hora que eu tiver dinheiro eu faço isso. E você nunca tem dinheiro para fazer as coisas, porque sempre você tá com um projeto novo, tá endividado, tá isso, tá aquilo. E a vida da minha mãe e do meu pai é uma pessoa rica que vive pobre, porque ele tem muita coisa, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque sempre tá... Não usufrui, né? não usufrui, sempre tá querendo outra coisa. Aí a vida da minha mãe foi desse jeito, parceira com meu pai, sem viver da vida, e aí ela tava acamada, vendo que já tava no fim, ela arrependeu de tudo. Então, a gente tem que realmente ter fé em Deus, tem que realmente curtir as coisas com a sua família lá e viver. O que você ganha de verdade é guardar um pouco, e o outro pouco é viver, porque a vida é muito rápida. E para mim, Fá, a minha história de conversão foi muito, muito similar à sua. Eu sempre busquei o dinheiro. A gente é parecido, né, Guilherme? Demais, por isso que a gente se ama, né? Mas quando a gente busca o dinheiro, ele não vem. Não vem. É impressionante. A partir do momento que a gente entende o propósito que tem por trás de tudo, naturalmente ele começa a vir. Isso. Então E você não faz esforço. é isso. Hoje, essa semana eu tava sentada na minha cama, que eu pedi meu marido para abotoar a correntinha aqui para mim, e olhando, meu closet já todo espelhado. E olhando aquilo lá tudo, foi saindo uma lágrima assim de gratidão, porque eu sou tão grata a Deus por tudo, sabe? Eu falei assim, nossa, passando um filme, eu falei pro meu marido assim, nossa, olhando ali, tão lindo esse quarto, e pensar que pouco tempo atrás a gente morava no barracão com as paredes toda mofadas, cimento vermelho, e agora a gente tá nesse apartamento maravilhoso aqui e usufruindo de tudo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por isso, porque hoje eu nem trabalho, Guilherme. Muito pouco em vista do que eu trabalhava. A gente trabalhava de segunda a segunda. Você trabalha com estratégia agora, né? É com a cabeça. Isso. E é isso que a gente tem que buscar. O trabalhar com o braço, o trabalho operacional faz parte, principalmente do começo. Mas se a gente tem uma visão, se a gente tem alguns pilares aqui de aprender a delegar, de inovar, de ter tempo de ócio, se a gente se trabalha para isso, os resultados vêm, a gente vai com muito mais tranquilidade. Hoje eu consigo ter muito mais resultado com menos tempo de dedicação. Tanto é que eu consigo inventar outras coisas, como um podcast. Muito legal. E é a isso, melhor gente. invenção, viu? Amém, coisa boa. Pessoal, eu queria agradecer então mais uma vez, Fá. Obrigada. Foi sensacional Amei. esse papo. Saiu lágrimas aqui de mim enquanto você estava contando sua história de conversão, porque para mim é isso, gente. A base é Deus, saúde e família. E eu acho que nesse papo a gente conseguiu retratar muito bem o quanto a gente tem que cuidar desses pilares, que o dinheiro é consequência. Isso é verdade. É isso que é essência, é isso que é propósito. E eu sou grato todos os dias por Deus estar comigo, pela minha família. Amém. E por eu ter essa saúde que cada dia eu tô mais bombado Que aqui. bonito, né? Amém. Guilherme, dá tempo de falar só mais uma coisinha? Lógico. Tem umas 2 semanas, um meu amigo Rafael me chamou pra ir pra igreja com ele. Eu fui, né? Porque eu falei assim, todas as vezes que ele me chama pra ir pra festa, pra show, eu vou. Ele me chamou pra ir pra igreja, não vou? Rafa Eduardo, Rafa Eduardo. quero conhecê-lo, viu? Vou te apresentar. Adoro. E ele me chamou pra ir pra igreja, eu fui. Eu sou católica, mas eu não tenho problema algum ir na igreja evangélica. Chegou lá, gostei muito. E tinha um pastor que a pregação dele foi muito maravilhosa. Passou 2 horas, assim, foi muito rápido, eu queria mais. Só que, resumindo a pregação dele, ele falou assim que todo mundo tem uma nuvem, uma tempestade em cima. Só que você tem que tentar descobrir qual o propósito que Deus quer com aquilo para você. Quando você descobre o que Deus quer com aquilo, essa tempestade sai de cima de você. Se não, a tempestade fica lá, até você saber o que Deus está querendo. Tem gente que descobre muito rápido, e aí você pensa assim, nossa, fulano subiu tão rápido nas coisas, né? Tem gente que morre sem nem saber, não descobriu. Tem gente que demora. Eu levei 20 anos para entender que o meu propósito era o propósito da gratidão, o propósito de estar aqui, querendo melhorar a vida das pessoas com alguma dica, de alguma forma, entendeu? Então, eu acho que é isso aí. Você tem que entender o seu propósito, o que Deus quer realmente para você, para essa nuvem passar, porque todo mundo tem um momento ruim na vida, né? Faz parte. Faz parte. O ruim e o bom sempre vai processo. acontecer. Cabe a nós saber como que a gente vai interpretar aquilo ali, como que a gente vai viver com esse momento. Uhum.
Gente, que delícia de papo, viu, Fá? E eu queria novamente agradecer, pessoal. Espero que a gente tenha realmente elucidado o quanto esses pilares de Deus, saúde e família é importante. Esse foi mais um Pod Gui. Se esse conteúdo foi relevante para você, por favor, comente, compartilhe, dê o like, se inscreva no meu canal, porque sempre que a gente tiver algum conteúdo vai aparecer para você. E tamo aí pro próximo Pod Gui. Muito obrigado, viu, Obrigada. Fá? Foi lindo. Amei.